Olá, amigos de Ideal, que alegria estarmos reunidos aqui nesse espaço virtual da Casa Fraterna Chico Xavier, como é bom poder estar juntos para falar a respeito das coisas de Jesus Cristo. Eu sou Cláudia Correia, eu pertenço à Casa Trilha de Luz e também auxilio na comunicação da Federação Espírita do Distrito Federal, a FEDEF, e hoje, meus irmãos, nós vamos trazer aqui um tema muito oportuno para os momentos que estamos vivendo hoje. Não te deixes abater. Esse tema a gente extraiu de uma obra chamada Bilhetes Fraternais. Essa obra Bilhetes Fraternais, ela é uma espécie de compêndio de várias mensagens recebidas mediunicamente na SODEC, na Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão. E o que elas têm de interessante é que, pelo fato de terem sido mensagens que foram recebidas recentemente, elas são mensagens muito contemporâneas. Então, são mensagens da espiritualidade maior para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E a gente traz hoje a mensagem Não te deixes abater, e eu peço licença para ler para todos. Não te deixes abater. Se já te encontras conscientizado dos deveres que te cabem executar no relacionamento com o próximo, por que deixar-te abater ante situações que se modificam ao seu redor? Se te encontras devidamente instruído da tua responsabilidade no auxílio ao semelhante, por que deixar-te abater perante as manifestações de inferioridade das criaturas que necessitam mais ainda da tua ajuda para libertarem-se do erro e viverem em paz? Se consegues abraçar o ideal espírita com o objetivo maior da tua existência, por que deixar-te abater diante dos percalços do trabalho, provocado pela aridez dos sentimentos alheios e pela ignorância a respeito dos objetivos da tarefa a cumprir? Se te encontras inconformado sobre as dificuldades de construção do bem no mundo, por que deixar-te abater pela incompreensão manifestada por aqueles que estão perdidos nos caminhos do egoísmo que para si mesmo construíram? Se tens como recursos sublimes para aliviar a própria dor o conhecimento espírita e a prece, a percepção da presença de companheiros queridos do mundo espiritual, das leis universais, por que deixar-te abater pela cilada das trevas, sobre o sofrimento que te chega das mais variadas formas, ou mesmo pela própria queda no erro? Se tudo isso pode ser alterado pela confiança em Deus e a vontade de crescer. Se, por fim, pela observação dos seus pensamentos, palavras e atos, já te conheces bastante para compreender a extensão do trabalho que te cumpre desenvolver no sentido da tua transformação moral, por que deixar-te abater pelos defeitos alheios, quando todo o tempo é pouco para fixar a tua atenção no combate às tuas próprias imperfeições? Mantém-te vigilante, meu irmão, para dares importância àquilo que realmente concerne ao teu crescimento espiritual, deixando de lado os conflitos e perturbações com que pessoas descuidadas complicam a existência, contribuindo para retardar a obra do Cristo. Se tu, aquele que prossegue intimorato, colocando em primeiro plano o ideal do amor, que libertará a humanidade da ignorância, fazendo-a trabalhar de modo eficaz na construção de um mundo melhor, onde para sempre reinará a paz e a alegria de viver. Mensagem linda, né? Encorajadora. Não te deixes abater. Pois então, irmãos, essa mensagem ela nos oferta muitos elementos para a nossa reflexão. Mas o que a gente pode encontrar primeiramente que está mais evidenciado na mensagem para todos nós, né? Que somos espíritas, somos cristãos, ou mesmo as pessoas que já estão iniciando, né, no conhecimento espírita. É o fato de que ser espírita nos lega muita responsabilidade para com os nossos atos e para com a relação que a gente vai sustentar com aqueles que estão ao nosso redor. De que forma? Jesus nos afirmou, né, que a quem muito foi dado,
muito será cobrado. E nós temos muitas informações. Nós recebemos muitas instruções da espiritualidade superior, seja através da codificação, seja através das obras complementares. A doutrina espírita é a doutrina do livro. O espírita, ele precisa estudar para ele compreender, para ele conseguir realmente fortalecer a sua fé, a sua confiança. É necessário que ele estude, porque a fé que o Espiritismo propõe para todos nós é a fé racional, é a fé lúcida, é a fé abalizada na razão. Portanto, todos nós que já temos o conhecimento espírita, e principalmente para aqueles irmãos que já têm, além do conhecimento, que têm o entendimento dessas questões, porque existe uma diferença entre o entendimento e o conhecimento. O conhecimento está ligado à memória, ao saber. O entendimento, na verdade, é uma aceitação do teu mundo íntimo para essas verdades. E como a doutrina espírita, ela é toda muito lógica. Tudo, até mesmo essas informações que chegaram recentemente, são lógicas e coerentes, né, com a palavra de Jesus Cristo, lá há mais de 2000 anos atrás, que é coerente com o Evangelho. A gente vai realmente fortalecer esse conhecimento dentro de nós, né? E tornando isso um arcabouço de conhecimento teórico, que vai fazer com que a gente desenvolva um entendimento grande de tudo que ocorre ao nosso redor. Portanto, a quem muito for dado, muito será cobrado. Nós somos cobrados, meus irmãos. Nós somos cobrados, já que somos detentores desse conhecimento, nós somos cobrados no nosso viver, no nosso dia a dia. Paulo falava a respeito de ser cartas vivas do Evangelho, né? São Francisco de Assis falava que nós devemos pregar o Evangelho e, se precisar, usarmos palavras. Ou seja, nós precisamos realmente pregar a palavra do Cristo, não só na boca, no falar, mas também nos nossos atos, né? Através da nossa comunicação, através da nossa relação com o mundo que está ao nosso redor. E quando a gente pensa em comunicação, em relação, a gente lembra de Jesus. Jesus, que esteve conosco há pouco mais de 2000 anos atrás, todos os seus ensinamentos, todas as suas instruções, elas foram legadas a nós, humanidade, através das relações humanas. São diversos personagens, né? É o diálogo de Jesus com Nicodemos, é a passagem de Jesus com a mulher adúltera, os momentos em que Jesus curava os leprosos e os cegos, a relação que ele tinha com os seus discípulos, os grandes sermões, o Sermão da Montanha. Tudo isso daí envolve personagem, discípulos, pessoas. Portanto, Jesus deixou claro que o processo de evolução aqui na Terra, ele se dá através da nossa relação com o nosso próximo. Através da relação com o nosso próximo. Portanto, irmãos, nós que somos espíritas e sabemos disso, nós que temos aí conhecimento, quando Kardec fala a respeito da posição do espírita no mundo, né, que nós devemos ser do mundo, né, viver no mundo, mas com uma compreensão, trazendo a compreensão de que a encarnação na Terra é um processo na vida do espírito imortal, né? É um projeto de educação. Então a gente vai aproveitar todos os momentos que a gente tem aqui na Terra, todos os momentos de vivência e entender que essas relações, que muitas vezes elas vão nos desafiar, elas são importantes porque fazem parte desse processo de construção de nós mesmos, esse processo de evolução espiritual no qual estamos aí nos somando ao longo das encarnações, vivendo dores, alegrias, amores, experiências mil.